Canal RS Live Esportes, ao lado aqui do executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, qual a gente agradece a oportunidade de conversar contigo. São alguns assuntos aqui, principalmente em relação ao que foi falado nessa última semana. Eu queria começar sobre Felipe Viseu. O quanto que foi importante essa negociação para o Clube do Remo no ponto de vista financeiro e no quanto que isso pode impactar nessa questão das contratações que vão estar surgindo nos próximos dias pelo Clube do Remo. Muito obrigado aqui por conversar com o canal RS Live Esportes. Sim, o Viseu era um dos jogadores que mais recebiam em relação ao valor mais alto, os valores mais altos em relação ao custo para o jogador por Remo. Então isso por si só, quando você tira um jogador desse, dependendo da maneira que você tira, e eu acredito que a maneira foi muito boa para o Remo, dentro do possível foi muito boa para o Remo, um jogador que tinha, isso é bom dizer, que não tinha contrato até o final desse ano, ele tinha até o final do contrato do ano que vem, até dezembro de 2026. E a gente conseguiu fazer uma operação que eu acho que eu contribuí, todas as pessoas possíveis contribuíram. Ele foi para um time da América do Sul e isso aí, lógico que abre uma oxigenação para que a gente possa continuar os investimentos que a gente está fazendo. Deixar claro que daqui para frente não é só o jogador, o tamanho do jogador, não é só o histórico do jogador que é importante. Você está num momento da competição que o jogador tem que estar jogado, tem que estar preparado fisicamente para aguentar esses 16 jogos futuros. É diferente de quando a gente estava aqui há 2 meses, 3 meses atrás, enquanto você podia, não era o ideal, mas você poderia trazer um jogador que pudesse levar 15, 20 dias para poder ficar em alto rendimento. Enfim, então agora isso aí restringe muito na hora de você chegar e você ter a certeza que é um jogador que contribuirá para essa reta final, já posso falar assim, 16 jogos aí, daqui a pouco 10 jogos na reta final. Então é isso, a gente tem essa preocupação também, mas sempre com a responsabilidade e a capacidade financeira do Remo sendo respeitada para que a gente não faça loucura e que a gente não erre ou não faça alguns erros que foram feitos atrás, não no Remo, mas em grandes clubes do Brasil. Então a gente tem que chegar e fazer isso aí com bastante responsabilidade, e é o que está sendo feito. Com essa parte financeira também, contando as negociações que foram feitas com o Adailton e com o Maxwell também, que rendeu positivamente, né, para o Clube do Remo, isso ajuda nesse momento para trazer um atleta que esteja condicionado, como você falou, né? Que esteja, não é só chegar, é estar condicionado para poder entrar e jogar. E certamente o atleta que está condicionado é um pouco mais caro, porque ele está jogando, né? Geralmente é um jogador que ele está sendo servido está servindo para outro clube em outro lugar. Porque se ele tiver ou na reserva, não tiver com tantos jogos nas costas, é um jogador que não está tão jogado. Enfim, mas eu acho que isso aí, isso a gente vai achar esses jogadores. Eu gostaria de fechar o elenco uma semana antes do final da janela de 2 de setembro. Não será possível, eu acho que a janela do Remo ficará até aí o último dia mesmo. Isso significa que a gente vai estar o tempo todo, desde há um mês atrás, tentando fazer as contratações em que sejam contratações que sejam dentro da nossa convicção, dentro das análises dos scouters que a gente pede para analisar. Enfim, eu tô muito confiante. Eu acho que o mais importante é a torcida entender que, por exemplo, eu falei isso em outro lugar, os 4 clubes que caíram da primeira divisão sequer estão entre os 4, nenhum dos 4 que caíram da primeira divisão ano passado estão entre os 4 hoje. Isso aí dá um notório saber do que é a complexidade dessa competição. É uma competição que é por jogo, é por momento, e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e que eu acho que o importante, tenho certeza que o importante é na última rodada estar entre os 4. Claro que tomara que não seja com esse sofrimento todo, que seja possível.
E como é que está o mercado, Marcos Braz? Você está conseguindo visualizar as opções? Alguns nomes estão sendo ventilados, obviamente, sei que a questão dos nomes é um pouco complexo falar, porque de repente isso pode ali atrapalhar alguma questão da negociação, mas o mercado está positivo para o Clube do Remo, está interessante para o Clube do Remo nesse momento? Eu acho que está. Eu acho que está. Todos sabem que o Remo hoje está cumprindo tudo que trata com os jogadores. Isso aí o mercado é sabedor de maneira rápida. A gente tem a situação em que vê o Remo ali na tabela, quarto, quinto, sexto, volta, brigando. Isso aí também ajuda para você vender no bom sentido o sonho da primeira divisão, de você chegar, trazer pessoas para acreditar no projeto. Eu acho que isso é importante também, fazer essa venda. E é isso que a gente está tentando fazer. Agora, mais uma vez, a gente não está aqui para enganar ninguém, está aqui para trabalhar. E estou fazendo isso. A gente trouxe mais um jogador, os dois jogadores que, tanto o Iago como o Eduardo, já estão aqui, já estão no procedimento de entrega ao departamento médico, já estarão treinando segunda-feira com todos o elenco, já estarão prontos para a comissão técnica no próximo jogo. Um desses jogadores com a participação e a contribuição do Fluminense. Então, eu acho que é isso. A gente está sendo bem responsável e por enquanto está tudo certo. Se Deus quiser, a gente vai brigar até o final. Para encerrar a minha entrevista aqui, Marcos Braz, uma pergunta mais do cunho pessoal com relação ao seu trabalho. Como é que está sendo o teu trabalho lá dentro do Clube do Remo? Tu está ali à frente de algumas obras internas no Bainão, observando também as obras do CT. Essa reorganização que está tendo no Clube do Remo desde a tua chegada, como é que ela está acontecendo? Assim, eu sei que a torcida tem a preocupação momentânea em relação ao resultado esportivo. Estão certos quanto a isso, a paixão move a isso. 40 mil pessoas tá aqui dentro, não é para querer saber se tem obra lá no Baianão, não, é para saber se a bola está entrando na rede. Eu tenho essa consciência, mas eu tenho que ser um pouquinho mais frio e fazendo outras coisas que, mesmo que não apareçam nesse primeiro momento, eu tenho que ter o dever e a obrigação de ter o cuidado de fazer a gestão para outros campos que não é só o departamento de futebol. E é isso que eu estou falando, a gente, dentro de uma maneira possível, sem que se gaste tanto dinheiro, a gente está fazendo obras estruturais ali para a gente estar com a parte administrativa de um lado, a parte esportiva, assim, do outro. É isso que a gente está organizando. E uma coisa que eu bato sempre, nós precisamos tirar as certidões do Remo para que a gente possa ter uma outra vida e viver um outro mundo. Todo dia eu falo isso e sou bem receptivo. A gente está trabalhando para que a gente possa equacionar, num primeiro momento, as dívidas. Equacionar no qual sentido? É você saber quanto você deve, ajustar, chegar, tratar com as pessoas, com o governo, falar, olha, eu posso pagar assim, assado, e sem fazer um financiamento, como todos os outros empresários fazem, e a gente precisa fazer também. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai chegar no final do ano com uma expectativa muito melhor. Estou muito feliz de estar aqui no Pará, estou muito feliz de estar no Remo, e é isso, eu até o final do meu contrato, que é dia 31 de dezembro, pode ter a certeza que eu vou trabalhar todos os dias para fazer o melhor, ou o possível. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, eu erro também, como todo mundo, tentando errar o menos possível para que a gente possa ter os resultados que a gente entenda que precisa ter. Sucesso, obrigado. Muita luz, e aqui a gente está à disposição sempre, tá bom? Obrigado.